ele chamou eu pra entrar no quarto dele, né? Chamou, brincando, né? Daí começou a passar a mão em mim. Daí eu falei, né, que eu não ia deixar, senão eu ia contar pra minha mãe, né? Daí a hora que eu falei isso, ele deu uma recuada, né? Daí eu saí, vim embora. Depois desse tempo, ele não... só cumprimentava na rua e Naquele dia ele de chegou a longe. passar a mão no seu corpo? Passou. Nas suas partes íntimas? Uhum. Para esses meninos que foram abusados por um homem, a justiça deu uma resposta. Em julho de 2021, o juiz já tinha batido o martelo e condenado William Matos, conhecido como estuprador de Mandirituba, a 102 anos e 9 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável de 20 crianças e adolescentes. Por mais 1 ano e 3 meses, a defesa tentou a todo custo ao menos uma redução da pena, mas os desembargadores não foram favoráveis e a sentença foi mantida. E além do período de prisão, William também foi condenado a indenizar cada uma das vítimas em R$11 mil. O advogado da família das vítimas comemora essa decisão. O senhor William já vinha respondendo ao processo preso preventivamente e passará agora a cumprir a sua pena. Um desfecho favorável, como dito, vem como um alento aos familiares das vítimas que passaram por momentos de terror, cenas de filme de terror. Um caso que trouxe uma grande revolta, uma grande perplexidade, não só para os familiares, mas também para todo o município de Mandirituba. William vem abusando de meninos desde a adolescência. Os crimes eram praticados em qualquer lugar, até no retiro de uma igreja. Mas os casos só vieram à tona em dezembro de 2020. Para a mãe de um garotinho de apenas 6 anos abusado por ele, o final do processo é um alívio. A gente se sente aliviada, né? Porque quanto tempo ele vinha fazendo isso escondido, sem ninguém saber. Então a gente se sente aliviada que a justiça foi feita. Para ela, a indenização é o de menos. Essa mãe entende que o mais importante é ele estar atrás das grades, pagando pelo que fez. Eles não têm condição de pagar, né? Mas isso para mim é o de menos. Eu não vou correr atrás disso, não. O importante é que ele tá lá e ele tá pagando o que ele fez. As vítimas agora podem colocar um ponto final nessa história e tentar recomeçar. Ele tá se recuperando bem, né? Mas eu penso os outros meninos também, né? Porque tem uns que vão ficar marcados, porque ele ainda é uma pessoa da igreja. E os outros que não são, que não têm um apoio de pai e de mãe, né? Para essa outra mãe de um garotinho de 9 anos, a sentença de 102 anos de prisão é pouca por tudo que o William fez. A dor nunca vai passar, né? Isso é uma ferida que sempre vai reabrir, né? É uma situação complicada, né? Só quem passou por isso sabe entender a dor de uma mãe, a tristeza às vezes do olhar do filho, né? As lágrimas do rostinho dele, às vezes aquele medo dele, né? De conversar com outras pessoas, de se aproximar, de aquele medo igual ele viu a Cris entrando em contato comigo hoje, ele já sabia que era o assunto do William, ele já começou a chorar. Ele teve uma crise, eu tive que conversar com ele bastante, porque ele ficou com medo, ele falou assim, mãe, eu tô com medo, ele vai sair da cadeia e ele vai querer me matar, como ele falou, né? Aí eu conversei com ele, expliquei pra ele que ele não vai sair mais da cadeia, né? Ela conta que o sofrimento do filho foi muito grande e ela não perdoa o William. Para essa mãe, além da pena e da indenização, o William também tem que sofrer. E é o que nós esperamos, né? Que ele nunca mais saia da cadeia. Eu quero realmente que ele apodreça lá, que ele morra lá na cadeia, que é o mínimo que ele merece, né? E eu estou muito feliz, né? Por um lado, né? Por ele ter recebido essa sentença aí de 102 anos em regime fechado, sem direito a nada, né? Mas como eu falei, né? Eu acho que isso, para mim, não é suficiente. Eu não fico satisfeita simplesmente só com a prisão dele, não. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero que ele sofra muito. Eu quero que ele sofra com tudo que o meu filho sofreu, pressão psicológica, o medo, as ameaças, as dores. Eu quero que ele sofra tudo.
porque meu filho sofre até hoje, ele está com 9 anos hoje e ele não esquece isso. Infelizmente eu também não consigo. Então que a justiça seja feita. O que ele ensinou você a fazer? Porque ele disse eu não fazer. Ele disse que vai pegar uma cadeira e vai me bater. Nossa. Meu Senhor amado. A criança sofrendo ameaças de que se não fizesse tudo o que ele queria, iria ser agredida com uma cadeira. A mãe que está em casa deve ter se arrepiado, igual eu estou todo arrepiado aqui. Uma história triste dessa e violenta dessa. Eu faço questão de mostrar porque a sociedade tem que saber quem é o crápula. Quem é esse crápula? Se a gente não entrasse nessa história, para você que fala assim, não, mas o jornalismo às vezes do Tribuna é muito sensacionalista, o recado é para você. Deixa eu te contar, que se a gente não entrasse nessa história, ela não iria ter vindo a público e muito provavelmente esse homem estaria solto. Foi a partir de uma reportagem daqui do Tribuna que o Ministério Público recebeu a denúncia e acabou agindo e finalmente esse homem está condenado. Vocês entenderam a importância do que a gente faz aqui no Tribuna da Massa diariamente? Essa é a importância. Esse é o nosso pedido por justiça. Por isso que eu digo que o Tribuna da Massa tem lado e tem opinião. Que a gente cobra mesmo a justiça, a gente vai para dentro, a gente mostra a verdade com as nossas reportagens e eu tenho o maior orgulho do mundo de trabalhar aqui. E não aceito quem venha dizer, não, porque são sensacionalistas. Sensacionalistas nada. Nós estamos do lado da verdade. E se não fosse o nosso trabalho, esse homem iria estar nas ruas. Agora foi condenado e não cabe mais recurso a mais de 100 anos de cadeia. 100 anos de cadeia. Pela primeira vez eu vejo uma pena que eu falo assim, não, aí estou satisfeito, porque vai ficar o resto da vida atrás das grades. Essa é a verdade. Eu espero que não tenha regressão de pena e que no fim das contas ele fique lá 10 anos atrás das grades, depois saia com tornozeleira eletrônica e sabe-se lá mais o quê. Eu espero que ele fique, de fato, esses 100 anos atrás das grades. Pois bem, nós conversamos com mais familiares de vítimas que foram abusadas pelo William. Segundo as mães, o que esse rapaz fazia? Ele se passava por um bom moço, muito religioso. Gente, ele frequentava a igreja. Ele estava sempre com a Bíblia embaixo do braço. Então, meus amigos, eu sou cristão, eu estou sempre com a Bíblia embaixo do braço para ir para a minha igreja. Mas não se engane pela aparência. Porque com essa aparência inocente aqui, essa aparência dele, na verdade, guardava por trás um lobo mau. Ele enganava todo mundo para chegar perto das crianças e cometer os abusos. Nessa reportagem, nessa segunda reportagem, nós entrevistamos até a própria mãe do William. Nós conversamos com a mãe do William. E pasmem as senhoras e os senhores. Ela disse que também se enganava com essa imagem que ele passava de bom menino. E ela revelou que se soubesse que ele fazia isso desde a adolescência, ela mesma tinha colocado ele na cadeia atrás das grades. Está na tela da Massa. Conheci ele quando eu tava andando de bicicleta lá perto de casa. Daí ele passou de carro e levantou a mão, né? E eu cumprimentei, né? Daí depois de uns dias ele já começou a chegar mais perto, conversar com a gente, né? Já ia tirando informação da gente, vendo do que a gente gostava, do que a gente mais fazia. William tinha 26 anos quando os crimes foram descobertos, mas depois descobriu-se que ele já atuava desde a adolescência molestando crianças menores. E de acordo com as informações que nos foram repassadas, o rapaz, que trabalhava como metalúrgico, sempre agia da mesma forma. Ele se encontrava com as crianças e se aproveitava das oportunidades. Chegou a abusar crianças em retiros de igreja, também em jogos de futebol, em brincadeiras, em qualquer ambiente. Bastava que as crianças estivessem ali. E para isso, ele sempre atraía os pequenos, com brinquedos, com doces. E também, de acordo com uma das vítimas que conversou conosco e preferiu não gravar a entrevista, ele tinha uma lábia muito boa e ele entrava na mente das vítimas, dizendo o seguinte: você que quis. Você provocou isso. Se você contar para alguém,
Os seus pais vão presos porque eles não cuidaram de você. E dessa forma, William fez mais de 20 vítimas. E agora chegou a conta: 102 anos e 9 meses de prisão. William foi descrito como um rapaz religioso, frequentador de igreja, que sempre era visto com a Bíblia debaixo do braço. Desde pequeno, sempre foi trabalhador. Quando foi descoberto, ele trabalhava como metalúrgico em uma empresa que fica a cerca de 2 quadras de onde ele morava com a mãe. Até a denúncia vir à tona por uma pessoa da própria família, ninguém imaginava que o rapaz pudesse abusar de crianças. Ninguém nunca desconfiou de nada, porque para todo mundo ele era chato, porque só ficava falando em Bíblia, falando da igreja. Então as pessoas evitavam ele. O único que ele chegava mais era nas crianças. Os abusos também surpreenderam a família de William. Uma das irmãs aceitou conversar com a nossa equipe, mas pediu para não ser identificada, porque tem vergonha de toda essa situação. Mas ela explica que ninguém esperava uma barbaridade dessas. Às vezes as pessoas olham assim, né? Que a gente também foi vítima. Mas você sai assim, dá a impressão que as pessoas estão olhando e dizendo, aquele parente daquele, né? Então você fica, sim, a minha mãe também está sofrendo muito com essa situação, porque ninguém esperava isso, ninguém mesmo. A irmã também faz questão de ressaltar que a família, além de não saber dos abusos, nunca passou a mão na cabeça dele. A gente nunca concordou, né? Ele tinha, assim, o jeito dele, assim, mas a gente nunca imaginou que ele estivesse fazendo essas coisas assim, né? Em meio às lágrimas, a mulher desabafa que William destruiu também a própria família. A gente não escolhe, irmão. A gente cria, cresce junto, ensina o bom caminho, né? Do que é certo, o que é errado. E a gente nunca quer um mal para um da família da gente, para ninguém. E a gente nunca pensou que ia passar por isso. Via na televisão os casos, mas jamais pensamos que nós ia passar por isso também. Porque isso daí acabou com a família da gente. A mãe de William também afirma que nunca soube de nada. Ela conta que na época dos fatos, moradores da região da Vila Campo do Capão, onde tudo aconteceu, chegaram a falar que a mulher, além de saber de tudo, daria cobertura ao filho. Ela nega e diz que se soubesse, ela mesma teria denunciado o William. Se eu soubesse que ele estava fazendo isso sabe desde quando que estava fazendo, eu mesmo tinha posto ele na cadeia, como eu disse para ele. Eu mesmo tinha posto você na cadeia. A senhora de cabelos ralos, que tem dificuldade de locomoção, é sincera ao dizer que não concorda com a pena, mas que ele deve pagar pelo que ele fez. Se ele fez alguma coisa, como ele disse, se eu fiz, mãe, eu vou pagar. Mas o que eu fiz, ele disse, o que eu fiz eu vou pagar, mas não o que eu não fiz. Eu não defendo ninguém. Meu filho eu não defendo, como eu falei para ele claramente. Até no dia que aconteceu tudo, eu falei para ele, você tá pronto para morrer, porque se invadir eles vão querer te matar.